Você não falava nada de português, é Nada, verdade. nem bom dia falava. Era assim, praticamente era nada, nem bom dia, nem oi, nem nada. Eu cheguei aqui e falei, cara, meu, eu cheguei e falei assim, aonde tem a faculdade americana para continuar estudos? Ah, Mackenzie. E eu falei, Mackenzie não é inglês, tudo português em Mackenzie. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida agora? Estou num país que não fala inglês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades aí do mundo da saúde, objetivando humanizar aí a nossa saúde, de alguma forma mostrando os defeitos, as cabeçadas que essas grandes celebridades tiveram aí em suas jornadas, lembrando sempre que elas ficam tentando mostrar suas vitórias e eu fico tendo que descer a lenha para mostrar que a vida não é tão bonita. E aí temos hoje uma super celebridade que é um pedido mega blaster aqui. Girran chegou no Fala Doutores, empreendedora da saúde, palestrante, CEO hoje do Doutor Tis. Fez matemática, depois ciência da computação, mestrado e doutorado pela USP. Uma das personagens mais queridas do ecossistema de saúde. Essa daí, ela sabe tudo de saúde e veio aqui compartilhar um pouquinho da sua jornada espetacular. Fala, querida Jean, tudo bem? Tudo bem? Fala, doutor Ricardo. Prazer estar com você aqui no programa. Uma grande alegria, né? Estar com você. Um programa que sempre queria estar e hoje chegou a minha vez de falar. Bom, Ah, maravilha. bom. Não, é mútuo isso, né, Jean? A gente tinha conversado quando a gente se encontrou aí semana passada, apesar do episódio sair na frente, né? Estamos gravando aqui pré-hospitalar. Estávamos aqui até combinando aqui de convidar o pessoal todo para hospitalar, mas vai sair depois, né? O evento já vai, a hospitalar já vai ter sido um sucesso. Tem participação de vocês no hospitalar? Sim, sim, a gente vai estar no Estalar, se Deus quiser, lá no stand I-98. A gente está, desde a empresa nasceu, estamos hoje na nossa sexta ou sétima jornada no hospitalar. Não, infelizmente, a gente não vai conseguir utilizar aqui o episódio para o pessoal saber disso e aparecer por lá. Mas 2025, todos lá no hospitalar, porque Dr. Tis vai estar por lá, né? Com certeza, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tá, maravilha. Gerard, então vamos começar direto aí com esse teu filho mais novo, tá? Que é a tua empresa? Para Sim. que ela serve? O que ela está posicionada hoje no mercado de saúde? Como é que ela está fazendo a diferença aí da vida dos colaboradores aí e até mesmo, obviamente, dos pacientes, que é o grande foco da saúde? Claro, sim. A Dr. Cheese é uma empresa pioneira no mercado em dois verticais. O primeiro vertical a gente começou mais em 2019, que é uma plataforma white label de imagens médicas na nuvem, onde ela envolve toda a jornada de imagem, desde o equipamento até chegar até o médico que lauda, até o paciente que recebe a lauda e imagem. Então, a gente ajudou bastante os hospitais em vez de ter um investimento local com infraestrutura, data center e pessoas para administrar isso, a gente pegamos toda a operação dele, de armazenamento, de backup, de duplicidade de imagem para a nuvem. Então, atualmente, a gente somos a única empresa brasileira em saúde que é AWS Partner, né? Então, somos parceiros da AWS, temos a certificação e a preparação do ambiente de segurança que somos aptos a vender até na área pública na América Latina. Também somos a primeira empresa única que se preocupou em certificar essa plataforma de imagem pelo SBIS, que é a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Para quê? Para a gente garantir para nossos clientes essa parte de ter os logs para você rastrear tudo que acontece dentro da plataforma, respeitando as normas da LGPD. O segundo produto que disseminou muito na área da saúde durante a pandemia, que é a plataforma White Label de Telemedicina,
que envolve toda a jornada do paciente, desde pagamento, agendamento, prontuário, prescrição eletrônica, teleconsulta entre paciente e médico, entre consulta entre médicos e outros profissionais de saúde, até toda para você dar esse retorno, conforto, tanto para o médico, tanto para o paciente, que sem necessidade de você sair da sua casa para ir para o hospital, quando não há necessidade de ter um exame físico, claro. É sempre, nós da Dr. X acreditamos que a telemedicina, ela faz parte do tratamento do paciente, ela não é única, ela tem que agregar ao que existia em saúde para complementar. Por isso, desde o primeiro código que nós escrevemos, fizemos as APIs, para ser integrado com os sistemas do mercado. Então, eu não acredito que a telemedicina tem que ser tratada de forma isolada, mas de forma complementar para outros tratamentos. Estamos aqui no Quem é teu, mercado, em 21 quem é teu estados, cliente, Ricardo. Gihan? Quem é meu cliente atualmente aqui no Brasil? Estamos em 21 estados, né? Meu cliente é o hospital, o operador de saúde, centro diagnóstico. Alguns clientes aqui de São Paulo, por exemplo, temos Hapvida, Fleury, HCor, Santa Catarina, tem Mater Dei Saúde, Hospital Ramires de Vento, alguns centros diagnósticos de fora, o Instituto de Responsabilidade Social do Sul-Libanês também é nosso cliente. Então, a gente trabalha com clientes de padrão de exigência muito alta, que exige de nós essa Mas atenção. você só tem cliente gigante ou você atende pequeno porte também? Como é que está Eu atendo, posicionado assim, vocês no nossa mercado? plataforma ela é escalada. Então, eu posso atender um cliente que faz apenas uma imagem até um que faz 1 milhão de imagens. Isso não atrapalha a minha plataforma. Ela foi construída de forma de microserviços e escalada para atender todos os tipos de cliente, pequeno, médio, grande porte. Isso é muito bom, né? Sim, Porque sim, acaba que você consegue gerar uma competitividade no mercado, né? Isso sempre foi um exatamente. problema muito grande, né? Pô, eu tenho clínica de pequeno porte, né? E aí você competir com as grandes instituições que têm verba para utilizar, né? É muito bacana isso. Você acaba Isso é importante, democratizando, né? Porque assim, qual é meu objetivo, meu propósito, né, nessa área de saúde? Eu falo, eu quero democratizar a tecnologia, não a saúde, né? Quando você democratizar a tecnologia, a saúde em si ela vai democratizada. Então, eu quero que aquele médico que tem apenas um paciente, ele tem mesma assim plataforma com a mesma qualidade que eu entrego para o libanês, por exemplo, para o HCor, entendeu? Então, eu queria que as pessoas usassem as plataformas e pagam conforme o consumo, para você conseguir escalar no seu serviço, né? Gihan, você com toda a experiência aí de health tech no mercado, eu gravei algumas semanas atrás com Isadora da Nilo e estava questionando muito ela como é que faz para vocês escalarem, que eu acho que isso é a maior crise hoje que tem na história das health techs, que vocês vêm com projetos maravilhosos, ideias espetaculares, mas, putz, a grande maioria das empresas, você sabe bem, é tudo queimando caixa, queimando caixa, queimando caixa, e não consegue ter uma estrutura sustentável. Como é que se faz isso? Me conte. Cara, assim, na minha empresa, a gente não tem nem comercial, a gente tem 300 clientes no Brasil, sabe? E essa pergunta, a pergunta que vale, não é 1 milhão, 1 bilhão, sabe? Que quem vai conseguir escalar isso e vai ser o unicórnio da saúde em relação a isso. Não é fácil, requer muito investimento, pessoas, porque a venda na área de saúde é diferente em fintech, em adtech, sabe? Educação, uma venda psicológica e cada instituição depende do seu tamanho, você enfrenta dificuldades internas, também depende muito do estado, do município, tem um bairrismo em si como todo. Então, escalar na área de saúde, algo não é fácil, sabe? É difícil. E isso que acho que não apenas eu, todos os health tech que existem no mercado enfrentam esse problema em relação a isso. Você tem que queimar a caixa mesmo, tem que investir para você conseguir escalar em relação a isso, né? Porque você trabalhar na área de saúde com ética e você escalar não é fácil, né? Vocês estão em que momento de investimento? A gente está na forma de deixa eu falar, split scale, né? Tá bom.
Não é mais MVP, o formado produto, tudo no momento que tem que construir uma máquina comercial e de marketing para a gente conseguir escalar, entendeu? Nossa, mas você já tem investimento, né? Não é teu dinheiro familiar só, não, né? Não, graças a Deus que eu não tenho investimento, viu? Ah, é Foi, mesmo? é mesmo, foi tudo bootstrap. Então, a gente começou com um estagiário, começamos um cliente, começamos a crescer, crescer, crescer. Eu trabalho muito com o pé no chão, né? Então, minha irmã, ela é médica americana, ela me ajudou no início com o investimento, certo? Ela tem 5% da empresa, mas eu tenho meu sócio também que tem 1% e eu tenho 95%, né? E assim, a parte teve algumas oportunidades de a gente ter investimento. Eu tive um investimento de um fundo da Microsoft, chama WeVenture, que é focado em mulher, mas eu teve que destratar com eles porque eles queriam que eu usasse apenas Microsoft, sem outros cloud, né? Então eu devolvi o dinheiro para eles e desde quando eu não busquei investimento, eu sei que na área de saúde não é dinheiro em si que você tem que vai fazer você escalar. Então nós focamos muito na qualidade do produto em si para na hora certa a gente ir atrás desse investimento e conseguir trazer alguém para nos ajudar a escalar, sabe? Então, procurando mais um smart money, né? E isso que eu queria encaixar aí com a volta e o início da jornada, né? Porque você tem uma jornada super peculiar, né? Saindo aí do Líbano, com uma família é, empreendedora nata aí, com jornadas pelo mundo, em que acredito que teus pais devam ter implantado muitos valores aí para você, que hoje você consegue ter aí uma educação financeira que faz com que consiga tocar essa empresa sem investimento externo e mantê-la viável até hoje, né? Conta pra gente aí como é que foi o início disso tudo, Jean. Ah, certo, sim, no início de tudo assim, eu vou contar um pouco da minha história, né? Veio de uma aldeia de 2.000 habitantes lá no Líbano, no interior do Líbano mesmo, e foi uma das primeiras mulheres de sair da aldeia para estudar fora, né? Então, eu quebrei um tabu quando consegui uma bolsa de estudo, né? Numa faculdade americana para fazer a matemática. E meu pai, ele tinha um posto de gasolina, né? E eu ficava muito com meu pai nesse posto de gasolina. Então, eu passei muito nessas fases no Líbano de ter aquele. Até foi no mundo de não ter gasolina, tem que pegar. Chega pouco gasolina, a pessoa pega uma fila. Para a crise do óleo, né? E aí, com isso, eu vi essas fases difíceis, né, para meu pai manter o posto de gasolina, porque ele comprava de um preço, e aí subia, depois, na hora que vai comprar de novo, já estava mais preço mais alto. Então, às vezes, tem vezes que tem prejuízo com isso, né? Então, acho que essa convivência com meu pai, ele me fez com que ter essa parte de olhar para o mundo para empreender em relação a isso, né? Mas até o momento eu nunca tinha pensado na minha vida em empreender em relação a isso. E aí, quando veio para o Brasil, casei com um brasileiro, né? Eu tenho 4 filhos brasileiros aqui. Eu trabalhei no Estadão, né, como analista de dados, foi de sistema, foi uma das pessoas que contribuiu para desenvolver o portal do Estadão de Notícia Agora, de organizar ele, né, em 2001, há 23 anos atrás. E depois eu fui trabalhar com relatores financeiros dando consultoria, entrei na USP, fiz meu mestrado, meu doutorado em imagens médicas. Eu tinha um irmão que faleceu de câncer com 36 anos, e eu entrei para fazer alguma coisa em computação, e aí minha irmã falou: Ah, sonhei com o nosso irmão que falou para a Gihan da genética. Falei, mas nossa, mas quem que vai ter genética com computação? Nada a ver. Falei, nossa, mas então vou ter que esperar, vou ter que ver alguma coisa na área médica para mim não ser computação pura, trazer o que eu conheço para ajudar as pessoas também. Porque passei muito com meus pais, com dificuldade para comprar remédio para quimioterapia, em hospital. E lá não tem convênio no Líbano, tem tudo particular, né? Então era uma fase difícil. Eu falei, nossa, não, eu quero fazer alguma coisa para ajudar as pessoas.
E aí eu não conto muito essa minha história em público, acho que eu raramente conto Mas isso pera, aqui. não, pera, não, pera que eu quero mais história sua, que eu fiquei aqui fuçando a sua história, que eu sei, você já está acelerando a história e eu já estou querendo saber dos detalhes. Eu Tá, quero, ó, eu fiquei sabendo, fuçando a sua história, que você já foi morar na Colômbia antes disso, tá? Antes de aprender o espanhol antes do português. Então sim. isso já ajudou já toda essa conexão, né? Então, eu saí do Líbano com 2 anos e meio de idade. Eu já fui, já acho que foi Prodigy, aprendi a escrever e ler o árabe com 2 anos e meio, sabe? Então, eu Dois chorava anos e tanto, meio? 2 anos e meio. Eu Mas lembro isso que, era o quê? Porque era pressão, era não, a eu tua mãe tinha, ficava tinha em cima? Não, Tinha nada, eu tinha facilidade. 4. Era curiosidade minha e facilidade. Eu sempre fui uma pessoa curiosa. Eu tinha irmãos mais velhos do que eu ia na escola de peru, eu ficava chorando que eu queria ir com eles, sabe? E a minha mãe teve que me mandar de fralda, né, para a escola, tudo. E eu aprendi a ler, a escrever, foi uma coisa assim. Enquanto eu fui para a Sozinha? Colômbia, sozinha, né? Eu fui para a Colômbia com 4 anos de idade, fui para a Colômbia, né, certo? E aí lá foi alfabetizada em espanhol, em Colômbia. E a gente ficou quase 3 anos. Meu pai teve que ir primeiro levar minha mãe com os 3 filhos mais novos, deixar os 4 lá com minha avó, porque não tinha como pegar todo mundo, porque era caro, estava começando a vida. Ele foi E o que abrir que uma eles foram loja. fazer lá, Girran? Então, O ele Líbano tinha um estava em irmão. guerra? O Líbano estava em guerra, né? E na Colômbia tem o meu tio, que é irmão do meu pai, ele era comerciante, ele morava naquela ilha San Andrés, lembra San Andrés? Aquele do jogo San Sim. Andrés? Então, e aí o irmão dele chamou, a gente foi lá para San Andrés, eu lembro tudo em detalhes, né? A gente ficou 3 meses na ilha, até meu pai ir para Maicao, que é uma cidade era da zona livre da Colômbia na época, né? E lá ele abriu uma loja de tecidos, de toalhas, de roupa de banho, e a minha mãe ficava na loja, enquanto meu pai ia trazer mercadoria do Panamá, que Panamá naquela época pertencia à Colômbia, não era separada, né? E eu tinha 4 anos, meu irmão tinha 3 anos e minha irmã tinha 7 meses, uma madeira, né? E a minha mãe Mas quem fazia o cuidava da quê? tua irmã? Então, vou te contar essa história, né? Minha mãe não tinha onde deixar as crianças para ficar na loja, né? Mas, imagina, na loja, né, a Maicao, naquela época, era igual 25 de março, pequeno, as ruas eram de terra, não tinha asfalto, mas era zona, assim, tinha muito dinheiro, era zona livre, sabe? Então, vendia muito as coisas. Quando chovia lá, a água subia, a gente atravessava em cima da madeira, tinha cheio de barata, de rato, sabe? Uma cidade, cara, meu, tudo que você pode imaginar de ruim para criança, crescer lá, né? E a minha mãe não tem de deixar a gente, né? Ela fazia o quê? Tirava, guardava as facas para a gente não se machucar, trancava eu com os meus irmãos mais novos em casa. Eu tenho que cuidar da minha irmã, chama Fátima, né? Ela falava assim: quando a Fátima chorar, dá uma madeira para ela. Então, deixava uma madeira pronta. E a tempo dela ir para a loja, à tarde voltar para casa. E a Fátima começa a chorar, a Jinhan dá uma madeira. Só que a Fátima não parava de chorar depois da mamadeira. O desespero meu, com 4 anos de idade, meu, como eu vou resolver isso? Eu lembro, meu, fazia o quê? Pegava. Mas vocês não trabalhavam na loja, não? Vocês Não ficavam só em tem. casa. Só em casa. A gente não ficava na loja. Tinha 4, 3 anos, uns 7 meses. Minha mãe tinha medo. Como que ela vai atender e vai cuidar da gente na loja, né? Eu não sei, minha mãe é muito corajosa, mas a necessidade justifica, né? As coisas. E aí eu jogava água no chão da cozinha com detergente, ficava escorregando para a Fatiminha dar risada, para brincar, até minha mãe chegar em casa. Não, mas esses pontos é que eu acho que são muito relevantes, Gihan, em termos de jornada, porque você vai vendo até como você consegue hoje ter coragem para empreender, né? São tantas dificuldades que vão passando, né? Exatamente, Você já passou, né? Exatamente, são muitas coisas que eu passei, e aí depois a gente ficou 3 anos, meu pai voltou para o Líbano, a gente voltou com meu pai para o Líbano, meu pai teve que começar a vida do zero, construir casa, construir Mas o posto peraí, de para que volta gasolina, para o Líbano? Tinha melhorado desculpa, as coisas no Líbano? tinha melhorado, Tinham sim, tinha melhorado as melhorado. coisas? Tinha melhorado, e meu pai também, ele era muito conservador, ele não queria as filhas dele ficassem fora, sabe, casasse com uma pessoa que não é libanês, então ele teve que voltar para o Líbano, e agora todas as filhas dele estão fora. Tá, mas peraí, aí quando ele voltou.
Os teus irmãos não tinham risco de conflito, de exército, nada disso? Era novos meus irmãos, todo mundo era de menor. O meu irmão mais velho tinha 11 anos de idade, sabe? Ah, tá É. bom. E aí depois, esse meu irmão de 11 anos, quando fez 17 anos, ele voltou para a Colômbia para não ir para exército, não ir para militância, sabe? Porque lá, assim, Entendi. não tem trabalho que faz o jovem, entra na militância, entendeu? Entendi. É Mas situação vocês, bem... vocês eram você mais 6 irmãos, né? Era eu mais 7, era em 8. 8 total. E Total 8. Agora, todos. é, agora assim, tem Ah, meu irmão que faleceu. Meu irmão faleceu, então era 9, agora estamos em 8. São dois meninos e 6 meninas. e todos vocês tiveram oportunidade de estudar? Todo mundo que estava debaixo de mim estudou. Eu abri as portas, entendeu, da família. Que estava acima de mim, a minha irmã casaram com 17, 16 anos, 18 anos, minha irmã, entendeu? Então eles não estudaram, não estudaram minha irmã. Então E, assim, esse e era meu permaneceram medo. no Líbano? Se casaram no Líbano, chega, porque lá é normal na aldeia, chega com 15, 16 anos, já vem uma pessoa pedir a mão, se a mulher falar sim, já casa. Mas tem aquele, tem ou tinha aquele Sim. sistema de dote, de pagar alguma coisa? Não. Era só. Então, como funciona assim? Quando alguém vai pedir em casamento lá, assim, ele tem que dar para o pai da noiva um valor, sabe, como for presente, mas isso não tem no Líbano. O que acontece? O cara que vai casar com a mulher dá muito ouro para a mulher no Entendi, casamento, entendeu? entendi, Como entendi, presente. entendi. Entendi. E sair de casa sem casar seria uma vergonha pro teu pai. Seria uma vergonha, também não é uma vergonha sair sem casar, era mais um medo, como é que a mulher vai se virar sozinha, num lugar, Tá, porque lá no entendi. Líbano, querendo ou não, pós-guerra é difícil, você vê agora o que está acontecendo no sul, Sim, sabe? As mulheres são sempre algo, infelizmente, vulnerável. Entendeu? vulnerável. E quando você vai, a sua filha vai lá estudar numa cidade, num país de guerra, você fala, putz, qualquer um pode pegar minha filha, sabe aquele medo de acontecer alguma Sim, coisa? lógico. Não tem segurança. Então, esse era o meu medo do meu pai. Até quando eu fui estudar fora, em Beirute, Beirute, tipo, distância entre Santos e São Paulo, né? Segunda de Tá. manhã, ele acordava, me levava, me deixava na ponta da faculdade, e sexta-feira, quando acabava a aula, ia lá, descer, me pegava de volta. Não mandava eu de táxi, nem de ônibus, nem de nada, entendeu? E aí vamos para essa história do estudo na faculdade, que você foi fazer matemática, mas eu descobri que o sonho da tua mãe era que você fosse médica. Exatamente. Eu entrei para fazer medicina, né? Ah, você entra para fazer medicina? Eu entrei para fazer medicina, Ah, porque isso eu não sabia. Pois é, o que aconteceu, né? Lá no Líbano tem, ao você entra diretamente para medicina, ao você entra na faculdade americana, que você tem a parte, faz uma graduação, depois faz o pre-medical course, né? Junto com a graduação, para você prestar um AMCAT, um exame para medicina, que são 4 anos, né? Entrei na faculdade, no primeiro, fazer Medical Laboratory, essa é a graduação, Uhum. e aí, no primeiro ano, já comecei a fazer pre-medical course. Então, teve que começar para fazer medicina, estudar os pre-medical courses nesses 3 anos. Depois você. Agora, quem que acaba colegial do Líbano, ele presta um exame tipo Enem, tipo, e lá vale como IB, entendeu? Então, Aham. você entra na faculdade americana, você não faz o freshman, faz direto o sophomore. Em vez de fazer em 4 anos de graduação, faz em 3 anos, entendeu? E aí, com isso, era graduação de 3 anos e eu comecei no primeiro ano a estudar pre-medical course, mas eu nunca gostava de medicina, não quis fazer medicina. Eu falei assim, puxa vida, eu vou fazer o quê? Tinha as matérias eletivas para mim fazer. E eletiva, geralmente, você faz o quê? Pega história, pega o culture science, pega alguma coisa, psicologia, alguma coisa fácil para você cobrir eletiva. Eu fui pegar as eletivas, as material obrigatório de matemática do primeiro ano. Por quê? Queria fazer transferência para matemática. E para fazer transferência em matemática, você tem que pegar esses materiais obrigatórios no primeiro ano. Você tem que ter a nota mínima 7
para você migrar para matemática. Então, para mim, eu estava uma bolsista, então a faculdade ganhava bolsa 100%, pelos dormitório, comida, tudo. Então, eu não posso reprovar nenhuma matéria, senão perco minha bolsa. Se perco minha bolsa, eu não estudo. Porque meus pais não têm condição de me pagar para mim faculdade americana, é muito caro, né? E aí eu falei assim, puxa vida, no primeiro ano, estudando laboratório de medicina, graduação normal, pre-medical course e material obrigatório de matemática. Imagina o desespero meu estudar para conseguir passar. Passou o primeiro ano, eu terei mais do que 7 em matemática. Eu migrei para matemática, fiz transferência, para mostrar agora que vou transferir. E aí, a minha mãe, contei para minha mãe. Quando eu contei para minha mãe ficou brava, ficou 3 meses sem falar comigo, porque eu mandei para matemática. Mas assim, me fala, por que que você quer matemática, Jihan? Eu vou te falar, a gente começa a ver, o empreendedor sempre enxerga uma dor. Onde eu morava, no distrito todo, tinha uma dificuldade de ter professor de matemática, certo? Uhum. Então, e tem ainda mulher, porque tem as escolas que só tem mulher, só tem homem, não tem só mulher, tem que entrar professora mulher, sabe? Eu falei, nossa, mas eu tenho que fazer matemática porque preciso ajudar as mulheres a estudar matemática. Não posso deixar as mulheres sem matemática, porque era um preconceito uma mulher fazer exato. Sabe disso, né? No mundo inteiro isso, né? Até aqui no Brasil. Era esse negócio, vi uma dor onde eu tô, eu falei, vou resolver esse dor. Eu não pensei, médico, vou ficar rica, vou fazer isso, todo mundo tem emprego. Então, assim, você vê que quando faz alguma coisa com propósito, você depois segue esse caminho, né, em relação a isso. Eu foi que escolhi matemática. E aí, quando eu vim para o Brasil, eu fiz computação, ciência da computação. Por quê? Ciência da computação, os 2 anos, praticamente igual a matemática, a mesma coisa. E Mas, assim, não, pera aí, Jean. Como é que você vem parar no Brasil? Essa então, história também, não. Pera aí, conta essa daí, tá? eu conheci. Como é que você se apaixona no Líbano? Como é que foi essa história? Nossa, caracas, essa aqui é uma história muito interessante. O pai dos meus filhos, ele é filho de libanês, né? Só que ele nunca falava árabe, nunca foi para o Líbano, não conhecia Líbano. E estava passeando no Oriente Médio, foi para o Egito, foi para a Turquia, né? Na Turquia, ele falou, nossa, estou tão perto da cidade onde meus pais nasceram, por que eu não vou lá e visito o Líbano? Ele foi, e ele é da mesma aldeia de que eu. Olha as coisas como funcionam. E não, a gente não sabia, o meu avô, ele ensinava o pai dele a ser comerciante quando estava lá no Líbano, um tempo, não sei quantos anos atrás, né? E aí chegou na aldeia, ele falou assim, tinha uns primos dele solteiros, falou assim, tem mulheres bonitas aqui na aldeia, tudo. E ele falou assim, falaram para ele, tem uma menina que ninguém conseguiu chegar até ela, viu? Ela não fala com ninguém, estudiosa, inteligente, não sei o quê. E aí ele falou, mas quem é? A Jihan, né? Mas eu não estava na aldeia, eu estava em Beirute, sabe, estudando lá. Ele foi atrás de mim em Beirute para me conhecer. Só que ele não teve abertura para eu conversar com ele, né? E aí foi na casa dos meus pais. Ele falou assim: eu quero conhecer sua filha, posso falar com sua filha? Meu pai me liga: Jean, você vai vir final de semana aqui para casa? Eu falei: não, pai, tô com muitas provas, não tem tempo. Se esse cara quer falar comigo, manda esperar a semana que vem e converso com ele. Eu totalmente ignorei, porque eu não queria casar, não queria namorar, queria estudar, sabe? Ele passou uma semana, fui lá conversar com ele. Ele não sabe falar árabe, inglês dele quebrado. E eu comecei a falar com inglês, mas assim, aquele negócio de quebrado, né? E aí eu falei, conheci, depois falei, mãe, pai, eu fiz minha papel, agora eu tô voltando para minha cidade para estudar. Mas o cara se apaixonou. Ele ligou para o tio dele ligou para meu pai, disse que ele quer pedir a mão da sua filha em casamento. Falei, nossa, mas que brasileiro louco, doido, não nem conheço esse cara, vou casar com ele? E aí ele voltou para o Brasil, Ricardo. Ele voltou para o Brasil, mas ele não desistiu. Ele ficava mandando flores, chocolate. Eu não dava nem atenção, dava para meus irmãos comer chocolate, sabe? Não dava atenção. E aí, num certo momento, tinha acabado as provas, foi abrir meu e-mail, sabe? Em 93, 94, acho que começou os e-mails lá. Sim, A sim. faculdade americana era o primeiro lugar que tinha e-mail. Ele foi atrás da minha faculdade, no site, descobriu meu e-mail e mandava tudo em um e-mail. Na hora que abri aquela caixa, tava uns não sei quantos e-mails lá dele. Falei, putz, o que que é isso aqui? Falei, vou responder. Já o Tinder da época, né?
Comecei a responder brincando, sabe? Eu não responder, falei, vou zoar esse brasileiro, vou tirar sarro desse brasileiro aí. E comecei a responder, respondi, acho que ela estava dormindo no computador. Que na hora que eu respondi, ele respondeu não, sabe? Tem diferença de tempo entre aqui e Brasil, são 6 horas para trás, a gente do Líbano, né? Começou a responder, aí começamos a falar, a brincadeira começou a virar coisa séria. Aí começou a me ligar para o dormitório para conversar comigo, a gente começou a conversar, começou a ter, a química se acertou, entendeu? E aí, quando a química acertou, já pegou o avião, levou o pai dele e falou, vou agora pro Líbano, vou casar com essa mulher. Eu fui lá, cara, A comunicação nesse período todo inicial era em inglês. era inglês, cara, inglês. Ele falava para alguém escrever inglês para ele, entendeu? Ele trabalhava com o que aqui? Ele Ah, ele é médico? é médico, é, Ó, colega. você vê como é que tudo fica circulando. Você vê Você vê o como é as coisas, universo porque a minha mãe não conspira. quis que faça medicina, casei, ele quer que faça, eu não fiz, eu casei com um médico e empreendi na área de saúde, algo que eu gosto. E aí, por que que não fica por lá? Por que que volta para o Brasil? Ah, porque os pais deles são daqui, tudo daqui, família dele daqui, você entendeu? Então, por isso, né? Não, Eu falei, peraí, como é que ele te convenceu? Não. Eu não ah, aceitei essa tua resposta, não. Como é que ele te porque ele não convenceu a vir ficou para o lá? Brasil? Sim. Não, sim, É. porque eu falei assim, eu não vou para fora porque assim, eu de uma forma ou outra, quando acaba a minha graduação, ia estudar fora. A minha faculdade, onde eu faço, ela é o melhor do Oriente Médio. Ela, assim, ela é mais antiga do que a USP. Todo mundo que sai de lá vai para o Cambridge, para o Harvard. Ela tem um nível de graduação altíssimo no nível mundial, sabe? Muito bom. São famosos libaneses que acabam estudando naquela faculdade. E aí eu falei assim, para ele, não, eu não vou, eu quero continuar meus estudos. Ele falou assim, não, mas aqui no Brasil tem faculdade americana. Dá para você continuar seus aqui. Não tinha a internet nem Google aqui. Você viu como o brasileiro é? E eu falei, não, tudo bem, eu gosto dele, eu vou contar meus estudos, quero fazer família junto, então não tem por que falar não. Você entendeu? Entendi. Eu saí de casa com E, 7 anos para estudar fora, então para mim não era, não tinha, eu não tenho uma assim, ligar, vou ficar assim, sabe, presa a um lugar. e isso você já falava árabe, falava já o inglês prévio da faculdade, falava espanhol também, né? Espanhol era muito pouco raro, porque tinha aqui no espanhol porque eu voltei para o Líbano com 7 anos de idade, Aí depois sabe? não, Não fez não teve nada, mais tinha, contato, né? esqueci totalmente espanhol, totalmente, sabe, totalmente. Claro que a gente volta a aprender, a gente lembra, né? Mas totalmente esqueci. Então, na época eu falava árabe, o inglês, o francês. Depois aqui no Brasil eu Ah, falava. o Líbano tem uma parte francesa significante, né? Não, as línguas oficiais do Líbano são inglês, português e francês. Até as escolas públicas, todas são bilíngues. Ao em francês, árabe, ao inglês, árabe. Ah, não sabia. Não, peraí, francês, português não, pô, no Não, Líbano. francês são bilíngues. Ao francês com árabe, ao inglês com árabe. Um dos Ah, dois. Então, a criança aprende entendi. duas línguas, entendeu? Entendi. Isso é Tá, uma. aí você vem para o Brasil, e aí outra coisa que eu não consigo entender. Como é que você cai na ciência da computação? Aonde que vem essa conexão aí que. Como é que você acha essa tua Não, eu vou te aptidão falar aí? como eu acho assim. Lá quando fazia matemática, a gente tinha umas duas disciplinas de computação, sabe? Eu gostava muito na área do algoritmos, porque a computação, para você ver, ciência da computação, tanto na USP, tanto no Mackenzie, tudo, os primeiros 2 anos são igual matemática, você não aprende a programar, aprende cálculo um, 2, 3, 4, 5 cálculos, sabe? Em Aham. computação. Não é igual sistema de informação. E aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, acho que, mas tem um problema antes disso, que você devia me perguntar, a língua, que eu não falava português. Você não falava nada de português, é Nada, verdade. nem bom dia falava. Era assim, praticamente era nada, nem bom dia, nem oi, nem nada. Eu cheguei aqui, falei, cara, meu, eu cheguei aqui e falei assim, aonde tem a faculdade americana para continuar estudos? Ah, Mackenzie. E eu falei, Mackenzie não é inglês, tudo português em Mackenzie. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida agora? Estou num país que não fala inglês,
Como eu vou estudar? Meu Deus do céu, eu fugi do Líbano para não virar dona de casa? Vou vir aqui uma dona de casa? Você entendeu? Para não casar, vou vir aqui? Ah, falei, não, eu vou aprender, vou aprender. E adivinha como eu comecei a aprender? Você já chegou a ler isso? Assim, assistia por dia 4 novelas. E eu Ah, odiava novela. você é uma expert em novela brasileira, então. Cara, eu odeio novelas, Ricardo, odeio. Eu brigava com minha mãe porque ela assistia novela mexicana, egipciana. Falei, mas que ridículo essas novelas, para de assistir, tudo assim, romance, não sei o quê. Deus me castigou, entendeu? Eu falei, não tem outra saída, eu preciso aprender. Assistia das duas, vale a pena ver de novo as duas, das 6, Malhação, sabe? Das 7 e das 8, às vezes a série, todos. Então, e aí assistia filme, canal, na época era o HBO, em inglês, lia a legenda em português. Eu falei, putz, eu tenho que aprender português, tenho que aprender português. Em 3 meses, eu aprendi português quebrado, sabe? Agora eu falei assim, puxa vida, e a faculdade? Onde eu vou pegar a faculdade, né? Eu falei, onde tem? Vou fazer o quê? Eu sei matemática, eu vou fazer computação, que é uma computação muito perto em matemática, né? E aí tava minha cunhada, ela falou, vamos para o Mackenzie. A gente pegou o ônibus, pegamos metrô, a gente foi para o Mackenzie, eu e ela, né? Que na época o pai dos meus filhos não colaborou, entendeu? Ele achava, ele Uhum. dificultava para eu mais que dedicar dos filhos, né? Falei, não, eu vou lá atrás. A gente pegou o metrô, ônibus, chegamos lá, peguei a ficha de inscrição, falei, vou preencher para fazer vestibular. Peguei ela e aí foi fazer vestibular. Acho que foi Ah, não depois. tinha, não tinha, não tinha nem, não tinha vaga, não tinha nada. Você tinha que fazer prova de vestibular para Tem entrar. que fazer prova porque até você pega a validação das diplomas do Líbano, notas, tudo, e vai dar alguma coisa aqui, não dá tempo, fica 2 anos. E aí eu desisti de estudar. Falei, não vou esperar validar. Aí você ia Fez virar dona de vestibular. casa. Exatamente. Fez vestibular. Acho que estava 5 meses aqui, 6 meses aqui. Falaram para mim, Jean, você não pode zerar nenhuma prova. Se você zerar uma prova, você tá ferrada, tá? Não vai passar. E aí, assim, matemática, física, química saiu bem porque inglês muito perto, português, os termos científicos, né? História e geografia também saiu bem porque eu era uma pessoa muito estudada, eu gostava de história. Onde estava o meu problema? Eu escolhi a prova de segunda língua espanhol, no inglês escolhi. Inglês, então inglês eu sabia, tirei 10. Era na redação. Chegou a redação na minha frente na prova, Ricardo, eu lembro como fosse ontem. Adivinha sobre o que era a redação? Sobre corrupção. Eu, recém-chegada no Líbano, eu não sabia nem corruption em inglês o que é. Não sei nada disso, de Aham. assunto, nada. Sabe? Falei, meu Deus, o que é isso, corrupção? Falei, não sei o que é isso, o que eu vou fazer? Eu não quero zerar a prova, não quero zerar a prova. Eu peguei o quê? Peguei o texto da redação, reformulei ele e escrevi no papel. E aí me deram 1,5 de 10. Passei na primeira chamada, Ricardo, na primeira chamada eu passei. E Não, aí, esse ponto é interessante. Não tem corrupção no Líbano? cara, meu, o que mais tem corrupção? Tá quebrado da corrupção no Líbano, mas aí eu não tinha esse envolvimento porque saí cedo de casa, sabe? 17 Entendi. anos, entendeu? E lá, assim, é um país pós-guerra, você não tá preocupado aqui em roubar, tá? Então, você tá preocupado mais em reconstruir o país, tá preocupado mais em não ter esse negócio de Não, faz todo militância. sentido. Então, outra preocupação, entendeu? Por exemplo, agora, vamos pegar um exemplo, o Rio Grande do Sul. Quem tá preocupado em corrupção lá agora? Só Sim, que sim, sim. todo mundo quer viver, quer sobreviver, entendeu? Nenhum assunto Sim. que lida em relação a isso. Mas assim, eu passei na primeira prova, e aí, cara, meu, eu engravidei, no primeiro, acho que dia de casamento eu engravidei, cara, entendeu? Uhum. E aí, quando eu entrei na faculdade, em junho nasceu meu filho. E aí você vou te contar as Que é o coisas. mais velho. O mais velho, agora tá com 25, 26, vai fazer 26. Meu filho, Deus sabe o que faz. Meu filho, ele nasceu com uma cólica ferrada. Então, assim, a noite inteira ele não dormia. Não dormia, não dormia. E Chegava às nem 6h30 da você. manhã. Nem eu. Chegava às 6 da manhã. Na hora que eu vou para a faculdade, ele dormia.
Dormia, ficava até 10 da manhã dormindo. Eu fazia o quê? Tirava leite, deixava na madeira para ele, ia para a faculdade. Porque no Mackenzie começa às 7 e acaba meio-dia. Então, meio-dia e meio, dá tempo de eu voltar para casa. E aí, as professoras, como eu era boa em matemática, sabia que era boa aluna, eles me livravam mais cedo. Eles via que já estava com o peito já inchado, leite saindo da roupa, entendeu? Eu ficava com Aham. dor. Falava, Jean, vai para casa, entendeu? E aí, isso me ajudou bastante, às vezes sair mais cedo. E quando cheguei na faculdade, só para você ver, às vezes o pessoal tem um preconceito contra alguém de fora, entendeu? Uhum. Eu entrei na faculdade com toda a minha roupa tradicional, entendeu? E eu falo, nossa, Uhum. mulher veio libanesa, estudando computação no Mackenzie, nossa, ela deve ser uma burra, né? Sabe, não sabe nada. Uhum. E aí, pior que é verdade. E aí, quando primeira chamada que foi, aí, chamando assim, falou, professor, Jihan, cadê você, rapaz? Eu levantei a mão. Nossa, mulher, desculpa, viu? E aí veio a primeira prova de matemática. Quando eu tirei 10 na prova de matemática, todo mundo virou meu amigo. Por quê? Porque ninguém sabia de matemática. Então eu ficava na sala com 20 pessoas ao meu redor, ensinando para eles soma de frações, integral, tudo. Virei professora dos alunos. Tem alunos que Uhum. se formou comigo, homens, que eles me adoram, porque eles falam para mim, Jean, se não fosse você, eu não conseguia me formar, não sabia de matemática, entendeu? Eu Então, tinha... então você deve ter sofrido muito mais preconceito fazendo faculdade no Líbano do que aqui no Brasil, né? Não, no livro não tem preconceito no livro, porque o livro é normal, tá numa... Não, é porque mais mulher Não, por fazendo quê? matemática. Não Vou te era? falar por Era quê. comum? Não, vou te falar por quê. Porque, assim, a faculdade onde eu estudava era faculdade internacional, entendeu? Então, tinha de tudo tipo de pessoa, sabe? Da pessoa, mulher, homens, tem outra mentalidade, entendeu? De fazer isso, né? Ah, entendi, E vou entendi, te falar uma entendi. coisa para você. Lá no Líbano, tem preconceito para mulher quando faz. Matemática não tem preconceito porque ela fala vai virar professora, entendeu? Mas para fazer engenharia civil, mecânica, tem um preconceito para entrar Uhum. no mercado de trabalho. Porque eu fui aceita para fazer engenharia civil, mas não entrei por causa disso. Eu falei, os caras não vão contar uma mulher para construir coisas, não tem, não confia, Uhum. entendeu? Eu não Uhum. sei como é que aqui no Brasil, em termos de engenharia, se é a mesma coisa, eu não tenho essa experiência. Por exemplo, médica ortopedista, em vez de ser médico, entendeu? Você tem Sim, esse sim. Não, preconceito. aqui também Médica tem. urologista, entendeu? Entendeu? Então, Aqui também tem com engenheira mulher. Óbvio que existem diversas eles falam de engenheiras 30, falam de mulheres. 40 anos atrás, sabe? Então, eu falei assim, eu já sabia, falei assim, eu não faço questão, tem muito questão de fazer engenharia, tem muito engenheiro, então não vou fazer. E aí essa parte de matemática, acho que por isso não sofre preconceito, porque é uma professora, entendeu? Nem não vai competir comigo em nada, você entendeu? Entendi. Essa é. Mas Tá, e esse aí, pra mim, aí você tem o teu período de faculdade, teu ex-marido tentando te puxar para fazer as atividades de casa e não deixar você ficar na rua, você querendo ter, de certa forma, aí uma liberdade. Como é que é esse teu período de faculdade? É conturbado nessa crise com ele ou não? Ele aceitou e é deixou? conturbado, mas assim, assim, eu respeito também, porque também na parte de ajuda financeira de casa, tudo ele que ele fazia, entendeu? Então, até quando eu precisava para minha faculdade, ele também me ajudava em relação a isso. Uhum. Mas eu não posso ver isso como um obstáculo, sabe, o Ricardo? Isso eu não posso ver como obstáculo, porque eu acho que, assim, ninguém é obrigado a ajudar ninguém em relação a isso, por dar força. Minha família não estava aqui, estava sozinha aqui, sem nenhum amparo, né? Então, teve esse amparo até da mãe dele, que ficava com meu filho quando ia para a cidade voltar, entendeu? Em relação a isso. Acho que o problema maior foi depois que acabei a faculdade e queria trabalhar no mercado. Foi E mais aí? difícil. Aí que você vai para o Estadão já? Na cara meu, vou te contar uma história, ninguém acredita. Eu entrei no Estadão efetivada como CLT no terceiro ano de faculdade. Não estava nem No formada. terceiro ano de faculdade? Faculdade. Foi a única pessoa no Mackenzie que conseguiu emprego com carteira CLT, eu. Porque eu fui lá, tinha uma prova. Quem que aplicou a prova era programadores que fazia mestrado no IME, na USP. Então, colocaram Uhum. todas assim, questões difíceis. Eu passei na prova.
Uhum. entendeu? E me chamaram para conversar, tá certo? Me chamaram para conversar, e aí, cara, eu vou te abrir para você. Em 2001, eu recebia na carteira quase R$ 4.000, em 2001, CLT, Caramba! entendeu? E foi um desafio grande que eu peguei no Estadão, não foi um desafio pequeno que eu peguei. E era CLT, com todos os recursos, com vem o Bradesco Bom, ajuda de transporte, ajuda de creche, sabe? Presente para as crianças, para mim era muito bom. Mas o que que eu fazia para você ver? Lá não tinha horário de jornada fixa, então você tem que cobrir 8 horas e tá bom. Eu, para conseguir dar conta, estava com 2 filhos já, né? Para dar conta, o que eu fazia? Acordava 4 da manhã, ia pro Uhum. Estadão, botava meu dia em casa. Meu dia, meus filhos já estavam em casa, meus filhos, meu dia. Então, e aí ficava a tarde inteira com meus filhos, entendeu? Não conseguia Entendi. fazer sacrifício, né, cara? Era marginal O que que você Tietê, eu fazia no morava em Estadão? O Interlagos. Desculpa. que você fazia no Estadão? Ah, então, aqui no Estadão, né? O que eu fazia? Eu entrei no setor que era responsável pela criação do portal de notícias do Estadão Agora. Então, que pediram para mim fazer? Todos os textos do Estadão eram em TXT. Lembra do Note do Windows? Tá. Então lá que Uhum. tinha o nome do autor, tinha o texto, tinha a data, tinha as informações que ia para impresso, né? E as imagens estavam num lugar, numa pasta separada. Fala para mim, Jean, você tem que criar uma como chama, é um analisador léxico que você vai conseguir pegar informações desse arquivo TXT e jogar no banco de dados Oracle. Então, organizar os dados dos textos que estão em TXT num banco do Oracle, você consegue ir lá pegar a notícia, pegar a imagem, tudo. Então, eu fiz um algoritmo, tipo um robô, ele vai lendo esses Uhum. arquivos TXT, ele vai quebrando onde está o nome do autor, tipo um OCR em PDF, né? Mas em TXT. Ele Uhum. pegava o nome do autor, colocava num lado, data de publicação num lado, o texto de um lado, imagem de um lado, mas tudo uma chave única para saber que essa notícia tem todas as informações nela, né? Um algoritmo que como rodou meses, sabe? Tempo, né? E aí a gente criou nesse tempo base que agora o portal do Estadão, ele vai lá para consultar quando precisa, né? E quando eu entrei lá, eu tive que programar numa linguagem que nunca programei na minha vida, mas como tinha base de computação para aprender aquela linguagem, era muito fácil adaptar essas novas linguagens, né? Caramba, isso aí você pegou de algum lugar? Ou isso vocês criaram lá? Não, a gente criou do zero. Não tinha Criamos modelo? Não tinha nada, não, do zero, sabe? Tudo do zero, tudo desde o Caramba, que zero. loucura! Não, isso é um problema gigantesco que a gente tem, essa questão de análise de dados até hoje, né? É uma Sim, sim, dor do exatamente. Não, porque setor. assim, mas é isso que eu falo, no Brasil, o problema é que a gente não tem matemáticos estatísticos. Por isso tem problema. E ninguém valoriza a educação de matemático estatístico, sabe? Você fala que faz matemática, você não tem incentivo, sabe? Nem Ganham mal, incentivado. recebe mal, né? E não Exatamente. tem E lá no valorização. Brasil, o que mais recebe nos Estados Unidos, quem é matemático estatístico, que mais recebe. Há 10 anos atrás, se você vê uma pesquisa que eu li lá, que os salários mais remunerados, quem faz matemática, engenharia e estatística. Entendeu? E tem Pouco esse problema. inteligente isso, né? Porque vocês conseguem entregar um resultado absurdo, né? Você para para pensar, Sem tá dúvida, tudo porque se estruturado você em matemática, pensar, né? tudo que você faz em quantidade grande, com análise, algoritmos, é base em matemática 100%, sabe, Ricardo? 100%. E aí você fica no Estadão, e aí como é que é o momento de saída? Quando Ah, é que você legal. desiste aí dessa Como jornada? Até desistir? porque você tava. Não, pô, você deve ter tido um baita de um reconhecimento. Você já falou que estava ganhando bem. Então, Todo assim, mundo deve ter te elogiado porque você entregou um sim. projeto que ninguém sabia fazer. E era uma pessoa amável lá, todo mundo gostava de mim, sabe? Fiz muitas amizades, amigos, então a gente criou um grupo muito bom lá. Até agora eu falo com as pessoas, trabalhei com eles lá. Eu fiquei grávida da minha filha, terceiro filho. Quando eu fiquei grávida, eu fui conversar com o gerente, tinha meu coordenador, tinha o gerente do setor todo, né? Que o Sérgio, falei para ele assim, eu quero pedir demissão, porque eu tô com um terceiro filho, eu não vou conseguir dar conta de vir para cá todo dia, acho injusto eu estar aqui com vocês, vai começar a baixar meu rendimento.
Ele falou assim, mas você quer mesmo? Ele não quis me dar. Eu falei, sim, quero. Eu fui conversar com o pessoal para pedir demissão, mas falou assim, você está grávida, você pode ficar, aproveitar os benefícios, sabe? Mas eu já tinha, assim, quando eu trabalhei no comércio, eu tinha uma pressão da minha sogra, do meu sogro, de sair, sabe? Eles não apoiaram eu trabalhar, foi muito difícil, sabe? Cada vez uma briga de ir, sabe, votar. Uhum. Então, assim, porque infelizmente, algo não assim, é uma coisa que, assim, não estou me vitimizando, mas também não foi uma desculpa nenhuma para não me vida nada. Sempre foi fazer o que eu quero, né? Eu falei, cara, meu, com o terceiro filho vou prejudicar eu, prejudicar meus filhos, sabe? Então vou pedir Uhum. demissão. E aí foi lá, falei para conseguir pedir demissão, né? E aí falei assim, agora para não ficar parada, eu vou aplicar para mestrado e para bolsa de mestrado na USP, certo? E E na comecei a USP aplicar. com as pessoas que fizeram a prova, né? Não, foi totalmente diferente, né? Eu falei, vou entrar na bioinformática. Eu entrei para Tá. fazer doutorado em bioinformática direto, sabe? Na USP. Eu fiz praticamente 3 anos de doutorado de bioinformática na USP. E aí, com isso, o que aconteceu? Eu teve o quarto filho, né? E tinha bolsa? Tinha bolsa CAPES, ganhei bolsa CAPES, então Tá. ganhei a Aham. bolsa CAPES, eu dava também consultoria as horas permitidas por fora, então ganhava qual a bolsa, na época era, não sei, era, qual a consultoria, ganhava uns R$ 8.000 por mês, sabe? Fazia, Tá, ok. fazia alguns relatórios para a área financeira, tudo. E aí com isso E aí foi ter o quarto filho. foi ter quarto filho. E aí foi isso que aconteceu. Essa mudança de para mestrado, porque eu falei assim, eu não posso ficar desatualizada, certo? No mesmo tempo, eu vou conseguir cuidar dos filhos e estudar, porque eu sabia que mestrado na USP não é algo assim, um MBA qualquer um, você não é Uhum. uma pós, um mestrado mesmo, que vou investir mesmo, sabe, nesse aqui. E aí eu escolhi esse caminho, eu falei, agora vou falar, o que que vou fazer nessa área de computação? Eu vou fazer alguma coisa a ver com área de saúde, e aí eu falei, vou trabalhar, como eu teve um irmão que morreu de câncer, o que que tem, falei, alguma coisa assim, eu sou muito boa em matemática, o que que posso aplicar em matemática, que é muito boa na computação e na parte de médica? Veio na minha cabeça a primeira coisa, a parte de visão computacional, sabe? Onde você trabalha muito com matemática para você processar a imagem, tudo. O processamento de imagem é 100% matemática, em matrizes, álgebra linear, sabe? Análise combinatória, tudo isso aqui. Eu falei, então vou trabalhar com algo que vê com tumores cerebrais. E aí falei assim com o meu orientador. Se alguém que tem algum problema na área de saúde que a gente pode resolver, e aí ele teve contato com o pessoal da INCA, do Rio de Janeiro. Uhum. E ele falou assim: temos problema de acompanhamento do tumor cerebral ao longo da doença. Uhum. E eles cederam para a gente uma base de dados de ressonância magnética, MRI. E eu comecei a analisar as imagens, e aí eu falei: vou criar um algoritmo que ajuda o médico a identificar o crescimento do tumor no cérebro ao longo do tempo, separando a edema da neoplasia. Com isso, eu peguei um algoritmo, criei, sabe, onde pega os três tipos de contraste, T1, T2, flare, e de cada contraste ele pega o melhor que tem para conseguir ajuntar e começar a segmentar o tumor. Ele começou a segmentar o tumor ao longo das frames de ressonância magnética, né? Ao longo que você vê uma ressonância nos três cortes axial, coronal, sagital, e você começa a andar o frame ao longo um dos eixos, você vê que o tumor ele vai crescendo, né? E eu comecei a Uhum. segmentar em 2D o tumor até formar um volume em 3D, tá certo? A gente conseguiu publicar isso numa revista 3D, sabe? Fora, E alguns. isso era o mestrado ou isso aí já Era um era o mestrado, era um doutorado? mestrado, era um mestrado. Ah, então Era um a tua mestrado. tese de mestrado então foi inédita. Foi nessa aí, exatamente, foi essa aqui, tá? Foi essa aqui, Caramba! tá?
É porque normalmente é exigência para o doutorado, né? Tem uma tese nunca antes publicada, né? Isso aí Pois é, já. sim, exatamente. Mas aí eu falei assim, agora eu vou fazer, quando estava no mestrado, eu queria mudar um pouco da área de imagens médicas, porque era muito cansativo trabalhar com radiologista, conseguir o ground truth para você validar o algoritmo, o retorno era muito difícil. Falei, nossa, não vou trabalhar com área médica porque essa cooperação é muito complicada, eu quase não consigo defender o mestrado. Falei, vou escolher outra área. Eu era apaixonada por John Nash, pelo filme The Beautiful Mind, sabe? Uhum, uhum. Mente Brilhante, assisti não sei quantas vezes assisti. Então, eu era apaixonada por ele, tinha dos Esse jogos. filme é Falei, vou fazer, maravilhoso. é, falei, vou fazer uma Terrível. disciplina na FEA, a FEA que é a Faculdade de Economia e Administração da USP. E aí eu volto, nas minhas loucuras, peguei uma matéria eletiva do IME, fiz uma matéria obrigatória lá na FEA de teoria dos jogos. Era a única matéria que tem lá na teoria dos jogos. Falei, vou fazer com teoria dos jogos, quero aprender esse negócio aqui, loucura do John Nash, daquele filme, naqueles negócios, sabe, meu? Eu fiz a disciplina lá na FEA, eu conheci a professora que estava lá, acho que foi a Maria Satos, não se lembra o nome, e falei, nossa, vou fazer doutorado com ela, né? No mesmo ano que eu fiz com ela, coincidiu no mesmo ano que John Nash veio para o IME, para a USP, para a FEA, convidaram ele. Que era Nobel Prize, sabe, de economia, ele foi para a FEA, só que foi na época que estava lá visitando meus pais no Líbano, não consegui ver ele. Não conseguiu? Não consegui. E ela me chamou para coordenar o evento. Você entendeu? Ah, o acaso não existe. Exatamente. E aí eu falei, mas não acontece. E eu falei assim, exatamente. Isso acho que me fez voltar para a computação para a imagem. Você entendeu? Acaso não existe. Eu falei, cara, vou fazer agora doutorado para escolher outra área. Já aprendi sobre imagem no mestrado, eu tenho uma base de processamento de imagem. Vou aprender coisas novas, vai estar difícil, né? Falei para meu orientador, vamos trabalhar com imagens médicas. E aí começou a nova pesquisa em imagens médicas com o pessoal da Unifesp, aqui em São Paulo. Qual era o desafio deles? Eles queriam identificar o choque séptico através de imagem em vez de análise clínica. E aí, como que eles queriam fazer isso? Eles pegavam uns ratos, induziam a bactéria no rato para induzir a sepsimia, e aí eles pegavam um equipamento, parece um revólver, chama microscan. Eles abriam o rato, tiravam um vídeo de superfície do fígado, do rim, do intestino do rato para filmar a microcirculação nesse vídeo. Esse equipamento, ele tem um zoom que aumenta muito, que consegue ver o sangue andando nos capilares. Então, ele fazia um vídeo, Uhum. sabe? Ele consegue fazer esse vídeo. E aí falam para mim, gente, que é identificar ao longo do tempo o que causa a sepse na microestrutura desses órgãos, sabe, na nível capilares. E aí eu peguei as imagens falei, mas gente, a imagem do fígado tem textura diferente do que a imagem do rim. Também sublingual diferente, outro diferente. Meu, vai ser difícil a gente achar um padrão único de processamento para tratar com esse todo tipo de imagem. Falei para Marcel, Marcel, os caras estão achando que vão fazer milagre. Mas assim, o médico, quando vê que o cara sabe programar, acha que vai fazer milagre, sabe disso, né? Falei, não vou conseguir, Marcelo, são 5 doutorados. São 5 doutorados para você focar num órgão só, pelo menos, sabe? E aí a gente convencemos eles a focar no cérebro. Porque o cérebro, as veias são um pouco maior. Então, trava uma árvore e a gente estudava a taxonomia da árvore, as conexões ao longo do sepse. A gente conseguiu identificar padrões de alteração, né? Só que o cérebro é alguma coisa muito invasiva. O cara tem que abrir o cérebro para tirar para a vida, então não dava para fazer no cérebro. Falaram, então esquece o cérebro. Falaram, então vamos voltar para o rim, para o fígado, para o intestino, para o sublingual. E eu falei, meu, eu tô com um desafio muito grande, eu não consigo resolver isso. Comecei a aplicar alguns algoritmos que eu fiz no mestrado, mas dava certo aqui, não dava certo lá. Para extrair, às vezes, os vasos do rim era uma coisa, do fígado outra coisa. Eu falei, gente, preciso de uma luz, né? E aí eu tava uma semana na USP que não tinha aula, eles costumam às vezes ir fora fora das aulas, que não era verão, assistir alguma palestra, vem de fora, visitante, e aí caí num professor francês que estava falando sobre a estrutura do pulmão, como ele consegue identificar mudanças, tumores no pulmão, certo?
Eu falei, caraca, esse pulmão aqui tá parecendo muito assim, diferente, igual os meus problemas. E vou bater um papo com esse professor. Falei, cara, eu falei, oi, tudo bem, sou Jihan, faz doutorado, tô com esse problema, assim, assim, tô perdida, me ajuda. Ele falou assim, tenta fazer desse jeito, né? Falei, muito obrigado, nunca vi mais esse professor. Ele foi embora, eu comecei a fazer desse jeito. Comecei a pegar as imagens do fígado, quebrar eles cada imagem, quebrar em mini imagem, micro imagem, várias escalas, vários tamanhos, gradientes, tudo. E assim, de cada imagem eu extraía uns 3.000 features, características, para definir aquelas imagens. Então, eu pegava assim, imagem normal de sepsimia, pegava essas características, 3.000. Pegava a imagem de 1 hora, pegava essas características. Até o choque séptico, pegava características. Analisava que esses features mudavam ao longo do tempo de sepsimia. Então, tem alteração. E aí falei, putz, meu, eu vou fazer isso em todas as imagens. Fiz tudo, comecei a ver resultados impressionantes. Falei, gente, tem alguma coisa errada, né? Não pode ser, sabe? E aí a gente levei o resultado, foi defender o meu doutorado. Na defesa do doutorado, um dos professores que é referência em processamento de imagem no IME, ele falou para mim, Jean, você usou Deep Learning no seu algoritmo. Uhum, Não sabia nem que Deep Learning, sabe? Eu uhum. faço nem ideia. Mas assim, eu construí umas redes neurais de Quando, segmentações quando, quando foi muito. isso, Johan? 2016. Caramba! Entendeu? Final do museu, assim, ele falou, eu construí umas redes neurais que em vários níveis de exigência, de profundidade, eu acabei usando Deep Learning, não AI, em relação a isso. E assim, mas assim, porque a gente quando faz as coisas por fazer, eu não exibir, não, tudo para mim era algo normal você ter aplicado seu esforço, alguma coisa muito boa, né? E aí, nesse texto, foi essa aqui a meu doutorado, né? E assim, durante o doutorado, no 3 anos antes, eu já comecei a trabalhar em saúde, né? Trabalhei como agente de tecnologia, depois CIO, no final do doutorado, que defendi, estava trabalhando ainda de saúde, né? E com isso, cara, meu, eu falei assim, foi para você ver coincidência, acabei o doutorado, eu fui, quer ver como comecei a tortilhas? Sabe a história? Aham. Sim, sim, É, sim. eu, até o momento, eu trabalhei praticamente, eu fiquei 10 anos, praticamente 9 anos em mestrado e doutorado, e não tinha conhecimento da feira, que é a Jornada Paulista de Radiologia, que é JPR. Para você como, Uhum. vai ver como não tem comunicação interacadêmica e área empresarial, né? Você não sabe Isso que tem mesmo. feira só na área de radiologia e você podia ter nessa feira, ver que tem novidade, podia ver que você está pesquisando, realmente precisa, não precisa entrar em contato com médicos, com fornecedores, é tão bom isso aqui. A gente não tinha essa facilidade na USP, né? E aí eu fui na feira, eu fui rodar a feira e aí comecei a falar, nossa, tem muitas PACs de fora. E aí o que me chamou mais atenção era na época a PACs do Aquelestream, que eu gostei bastante. Eu falei, nossa, esse PAC daquele stream, muito legal, gostei muito dele. E aí, eu como era uma pesquisadora, tinha lá pesquisadores de fora no stand, e eles me chamaram para dentro do stand deles para falar mais de pesquisa. E não, E não tinha mostraram um nada nacional. algoritmo. Mostraram um algoritmo para mim. Falei, poxa, mas esse algoritmo eu fiz igual no mestrado. Eu joguei como open source. Os caras vendem um preço absurdo. Falei, por que nós brasileiros? Falei, ô, sou brasileira, teve bolsa de CAPES, depois teve bolsa FAPESP no doutorado. Eu não consigo contribuir nada para esse país. Falei, vou fazer uma plataforma de imagens médicas na nuvem. Para que os brasileiros conseguem todo mundo ter Pax e senão que não tem como investir em data center, tudo. E comecei com essa brincadeira sozinha, né? Era programadora, fiz um Pax na nuvem, comecei a testar por 5 ou 6 meses. Esqueci ele, vi que não caiu, deu certo. O hospital onde eu trabalhava, ele estava subindo as imagens na boa, não tinha como investir em Pax. Falei, putz, meu negócio está rodando. Comecei a rodar, e aí falei, nossa, os médicos estão reclamando que não tem laudo. Falei, vamos fazer laudo para eles, né, em 2017. Falei, moça, eu vou vender esse negócio no mercado. Eu não sabia agora, você vê como que a gente começa a empreender sem saber. Depois que foi fazer, descobri que para você conseguir comercializar, tem que ter a Anvisa. Senão você não consegue vender o Pax. Eu falei, putz, meu, não vou conseguir vender, tem uma Anvisa. Eu falei, e aí teve uma luz que estava falando com um fornecedor que vende equipamentos para a área veterinária. Ele falou assim, Gihan, na área veterinária não precisa ter Anvisa. Não visa. Uhum.
E aí eu fui na. Você quer saber como foi a primeira venda? Óbvio. Não, então você dá risada, né? Eu falei assim, nossa, eu vou expor numa feira veterinária, né? Eu peguei um stand numa feira, acho que tinha de 1 metro por 2 o stand, né? Era lá no fundo, sabe, onde ninguém chega. O stand custou R$ 2.000 na época, só tinha alugo, só dava o negócio, entrar, só para, vou só para expor produto. E nisso eu tinha pegado, um amigo me deu algumas imagens veterinárias, eu fui lá expor no stand. Uhum. E o Rodrigo Paz começou a passar pessoas no stand, aí pessoas referências na área veterinária, e eu lembro que tinha colocado uma imagem de tartaruga. E essa tartaruga, ela estava com muitas bolinhas brancas no raio-x dela, né? E eu mostrando para eles assim, falando assim para eles, tá vendo aqui como essas bolinhas brancas são os tumores que estão aparecendo? E não era, estava grávida. Depois, sabe? Então, assim, você vê que as coincidências que vê, tá grávida. E aí, assim, aí quando na feira tinha a parte do congresso. E aí, quando eu saí do congresso, eu falei, vou ficar na porta, vou pegar esse professor de fora, vou conversar. Aí eu tive coincidência de pegar um radiologista veterinário, que foi o primeiro pessoa no Brasil, na América Latina, que montou um centro diagnóstico. Era um gaúcho que morava aqui em São Paulo. Caramba. Eu falei assim, me dá seu cartão, né? Eu falei assim, deixa eu te apresentar meu sistema para você. E aí passou a feira, tava eu com a pessoa que me ajudava, chamava Fábio, falei, Fábio, ó, tem 3 pessoas interessadas, vamos marcar para visitar as 3 pessoas. Olha a nossa experiência comercial. Uma pessoa era aqui, você conhece São Paulo bem? Mais ou menos. Não, não Então, tão vou estar bem. assim, uma pessoa em Moema, eu moro em Santa Amaro, em Moema, outra pessoa na Zona Tá. Leste e outra pessoa em São Miguel, Paulo, na extrema Zona Leste, Tá bom, sabe? bem distante. Então, eu marquei os 3 leads num dia só, sabe? E aí, eu fui primeiro para, e olha, desses três, 2 vieram cliente, tá? Até agora. Você conseguiu chegar nos três? Mas falar assim, cheguei, não, na primeira pessoa, ela combinou uma médica radiologista veterinária para falar no shopping na Ana Franca. Sentei na mesa, ela não quis ver o sistema, mas ela criou confiança, né? O segundo cara que a gente foi visitar ele não estava querendo muito, era mais curioso, o sistema não rodou. Eu levava meu notebook com o Linux instalado, teve que rodar na hora front, rodar o back para mostrar o sistema. O sistema não rodou. Falei, putz, meu, agora eu vou lá para Provete. Provete era centro diagnóstico veterinário aqui em São Paulo. Falei, nossa, vou para Provete, eu vou mostrar, meu sistema nem tá rodando, tá com problema, tá com bug, cara. Ai, que preocupação. Falei, vou lá, Deus ajuda. Eu fui lá com o Fábio, chegamos na sala, tava lá dos 2 donos da empresa, tava o diretor financeiro, tava o diretor de radiologia, diretor da TI. Falei, putz, a empresa toda tava aqui, sabe, na minha esperando assim. E aí eu falei, tudo bem, a gente quer ver o sistema. Ele falou, mas não dá para. Outro cara falou assim, não, eles vão conseguir mostrar para a gente, porque estamos com problema de HDMI, para conectar com. Eu falei, graças a Deus, não vai ter problema. E o meu cara que estava comigo, ele falou, não, mas eu tenho um cabo. Eu falei, meu Deus do céu. Fica quieto, cara. Você tá. Você é da minha empresa, né? Graças a Deus. Porque não aqui, nossa, você quer Tá matar o jogando cara. contra, né? Mas ele tem um carro. Eu falei, meu Fábio, pelo amor de Deus, o sistema não tá rodando. Não me entrega. E aí, no final, o cabo não funcionou. Não funcionou o cabo. Então, aí não precisava mostrar o sistema. E aí comecei a conversar com eles, mostrei que eu fiz no meu mestrado em imagem, mostrei meu programinha do mestrado, tinha um vídeo. E aí o dono da empresa, eu vi falando para o radiologista, eu vi ele falando assim, gostei dela, muito boa essa mulher. Nossa, eu falei, nossa, se o dono está falando isso, pô, você está gostando de mim. E aí o radiologista falou assim para mim, o seu sistema tem isso? Tem. Sistema tem isso? Tem. Tem, tem. Não tinha nada. Mas quando você fala que você tem, porque você lembra aquele provérbio que fala assim, se alguém te dá uma oportunidade milionária e você sabe fazer, você fala que você faz? Lembra esse ditado? Falei, eu não tenho, mas sei que eu vou fazer.
Então vamos marcar Isso, semana que vem. isso aí era é o seu tino comercial libanês, pô. Exatamente. Eu falei, vamos marcar, assim, era uma quinta-feira, e falou assim, ainda lembro o dia, você vê. Vamos marcar quinta-feira que vem para trazer para cá o sistema mostrar. Eu tinha na segunda-feira, era Dia das Crianças, era feriado, eu ainda lembro, né? Cheguei na empresa, tinha dois programadores, dois estagiários, falei assim, Pérez, ó, tem uma oportunidade aqui. E dessas pessoas, alguns eram sócios, mas não é mais sócios. Olha assim, ó, temos uma oportunidade única, cara. A gente está falando com a melhor centro de diagnóstico veterinário no Brasil e na América Latina. E a gente tem que entregar isso semana que vem. Vamos trabalhar sábado, domingo, segunda, fazer tudo para a gente entregar. Ou a gente ganha essa visibilidade, ou a gente perde. Uma oportunidade, falei para eles. E eu falei assim, vou pagar todo mundo essa para fazer isso. Imagina, o sócio teve que pagar essa para ele. Entendeu? E aí eu fiz isso, Mas deu certo, né? deu certo, sim, deu certo. E aí foi lá, quinta-feira, foi lá, mostrei tudo funcionando para eles. E aí agora falou, me dá seu preço. Começou a negociação do preço, negociação, a gente fechou com eles. E como era uma referência, todo mundo começou a fechar com a gente, sabe? Essa rapidez de entrega, todo mundo quer na área de saúde. E quando você começa a fazer os casos na medicina mesmo, não na medicina veterinária? Ah, então, e Aí aí você já está consolidada na veterinária? já estou consolidada, e aí enquanto eu estava vendia para a veterinária, eu estava tirando a Anvisa, que não podia vender para a humana, Perfeito. entendeu? É, Quanto estava tempo você demorou para pronto, tirar, Rihan? e aí demorou, cara, 6 meses. Eu tirei sozinha. E foi mesmo, atrás de papel, tudo fez sozinha. Não foi fácil, porque era caro para tirar, eu não tinha como pagar isso, tirei sozinha. E com isso, a gente tirou em 2019 a Anvisa, viu? A gente tirou em 2019, a gente estava se preparado para lançar o sistema em 2020, Putz, entendeu? E aí, o que que aconteceu em 2020? Veio a pandemia. pandemia. Mas aí tem uma coisa que eu vou te contar. Ah, mas que foi maravilhosa, que te gerou crescimento pelo outro lado, né? Exatamente. Então, aí, mas o que aconteceu isso? Para você ver, às vezes a gente tem uma visão, quando você tem uma visão acreditando numa coisa, você ganha. Em 2019, ainda a telemedicina não estava aprovada no Brasil para a primeira consulta, certo? E aconteceu a primeira feira a Telemedicina Summit, aconteceu em março de 2019. Você se lembra? Não lembro, não. O E Telemedicina março foi Summit foi então antes de estourar a pandemia. Telemedicina Summit, que a PM lançou em 2019, chama Telemedicina Summit, foi em março de 2019. E Ainda ele foi estava, presencial ainda, estava liberado ainda. exatamente, estava presencial, não tinha nem pandemia, ninguém falava telemedicina. E aí eles começaram a lançar esse evento e começaram a vender para as empresas. Eu estava na feira hospitalar expondo, e passou uma pessoa lá, falou, vai ter outra feira chamada Telemedicina Summit, vai expor. Falei, vou expor. Eu não tenho nada de telemedicina, mas vou expor só para ganhar visibilidade. Acho que era R$ 3.000, né? Eu falei, nossa, vou escolher primeiro lugar como startup, vou aproveitar isso, pegar um lugar bom, tudo. Uhum. Eu fechei com eles e aí eles começaram. Eu falei, cadê o contrato? Eu cobrando o contrato, porque sei que se você não assinar, você pode perder seu espaço, né? Uhum. Cadê o contrato? Eles me enrolavam 3 meses para dar um contrato, né? E aí depois a Flávia que vendeu para mim, ela falou, Jean, sabe por que a gente não tinha contrato, não, a gente demorou? Porque você foi a primeira pessoa que acreditou no evento, antes do Einstein, e fechou com a gente. Ninguém tinha fechado. Olha aí, Não você tinha viu? contrato ainda. Não tem nem contrato. Mas aí agora é o Que desafio. legal. Falei, eu vou. Mas você viu que as coisas assim, as coisas não são à toa, que você tem sucesso, tudo, sabe? Tem um trabalho por trás. Falei, nossa, mas agora eu vou na Telemedicina Summit. Eu só vou levar a teleradiologia? Não vale a pena, eu vou pensar numa coisa, né? Eu falei, eu tenho que ter alguma videoconferência. Falei, na época, o que era mais famoso era o Webex. Você vê, não tinha Zoom tão famoso para a área de saúde, né? Google Meeting. Você fechou com a feira e você não tinha o produto ainda? Não tinha produto. Olha o que eu fiz. Você vê como é assim? Eu falei, preciso inventar alguma coisa para mostrar na feira. Preciso inventar alguma coisa.
Eu peguei a minha plataforma de imagens, sabe? Eu falei, vou integrar com ela a Webex, o sala de conferência da Webex, vou integrar. Eu fui lá, falei com o Cisco, eu falei, Cisco, ó, vocês me dão uma licença de graça de Webex, que vou integrar com vocês, porque vamos fazer uma coisa, vocês estão expondo a Telemedicina Summit e também estou expondo. A gente liga a Webex entre o stand de vocês e meu stand. Mostra que dá para falar à distância. Analisando casos médicos de imagem. Sim, 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 É. perfeito. E aí a gente fez isso na feira, virou um sucesso. Os caras passando, vendo do outro lado quem está passando, Caramba, sabe? que legal! E virou um Brilhante. curioso. E eu saí da feira, fechei um Pax na feira. Se pagou a feira, entendeu? Aham. E aí foi isso. E aí quando veio a pandemia, depois de um ano, quando começou em janeiro, fevereiro, a pandemia a estourar, eu chamei meu líder técnico. Eu falei assim para ele: olha só, vai estourar a telemedicina. Vamos começar a fazer isso. Falei, vai estourar. Porque essa pandemia, as pessoas não vão conseguir fazer ir para o hospital, vai estourar. A gente começou a testar na minha casa, na casa dele. E aí, com isso, veio para a gente o Dr. Felipe Cabral, do Muse de Vento. Uhum. Ele falou, Jehan, estou com um problema aqui com o fornecedor de medicina, estão usando o Zoom está com vazamento de dados, teve problema, eu estou com compliance, não perco meu compliance. Se consegue me entregar em 2 semanas a plataforma de agendamento, de prontuário, de prescrição, e ele atende particular lá, era para empresas privadas, né? Então tem que funcionar isso, né? Falei, vamos embora, Felipe. Em 2 semanas a gente construiu tudo, cara. Pra eles. Mas você viu que tudo foi oportunidade que eu peguei para conseguir Sim, abraçar, sim, né? sim, sim. E aí É, decolou, né? Só foi crescendo, né? exatamente, porque depois que fechou com o Fleurita, com o Mil de Vento, Com o de vento. começou todo mundo, porque um hospital de referência, entendeu? Só Não, te diferença. validou, né? Validou construir junto, entendeu? O marketing barato, né? E- Impressionante. Não sabia desse episódio com o Felipe, não. Felipe é um também que eu nunca gravei. Um Vou cara tem que convidar o chamar ele, Felipe viu? também. O Felipe, ele é top voice em health, no LinkedIn. Ah, legal. Vou chamar Felipe, sim. Ô, Gerard, me diz um negócio. Você estava falando do Nash e da questão da teoria dos jogos. E tem essa tese muito grande na saúde, né? De que a gente vive só com jogo de soma zero, né? Dá para ter a estrutura de soma positiva na saúde? Eu não vi a primeira parte, Ricardo. Não, você gostava muito do Nash, Tá. gostava muito da questão da teoria dos jogos e as Hum. estratégias dele. E aí eu sempre me pergunto se dá para a gente conseguir ter um jogo de soma positiva nesse nosso ecossistema de saúde que a gente vive nessa soma zero de todo mundo querendo roubar do outro e não deixar que tenha um mutualismo e um crescimento no ganho, Sim. que é o que você faz, que é o que eu, É, que é o que é isso aqui que a gente está fazendo, né? Que é a história do ganha-ganha. Dá para ter? Você acredita nisso? então, a gente fala na história do matching, né? Que tem do jogo trabalha muito com matching e empelhamento, sabe? Empelhar lado com lado para você conseguir ter, por exemplo, aqui com esse aqui vai ganhar junto, isso com esse aqui vai ganhar junto, né? Mas eu acho assim, na minha opinião, dá para trabalhar, mas difícil, não é fácil fazer isso, mas não é impossível, né? Por quê? Porque eu acho que isso aqui tem que ser aplicado desde a educação na medicina, entendeu? Desde a época que você consegue sair das faculdades e ir para os hospitais em relação a isso. Então, uma educação cultural que o médico ele vai ter que agregar valor ao trabalho dele. Uhum, E uhum, quando uhum, você uhum. tem variáveis, viés de pagamento dentro da instituição, isso impossibilita você ter esse matching nas coisas. Por que não tem match? Porque tem viés, sabe? Tem viés de Sim, cobrança, viés de remuneração de médico, conforme que traz para a instituição de exames, de internações, sabe? sim. Viés de faturamento, viés de glosas, entendeu? Então, todas as escadas da área de saúde tem viés, sabe?
E esses viés, eles impossibilitam esse tal de todo mundo ganha, ganha, ganha. Eu digo que é algo cultural, Ricardo, entendeu? Algo cultural, não algo assim. A ciência, ela é linda, ela é aplicada, ela é perfeita, né, para você seguir isso. Mas as pessoas, eles não pensam no ganho ao longo tempo. Eles pensam, eu vou ganhar e acabou. Quem vai vir atrás de mim se vira, né? Uhum. Pensa bem na estrutura de área de saúde pública, do SUS, das políticas, da corrupção, todo. Que se alguém olhava ao longo Sim. do prazo, ele fazia algo bom, né? Mas ninguém está preocupado em o que vai acontecer depois de mim, entendeu? Não está preocupado no momento do eu, essa parte social, tudo. Então, tem esse algo que, eu, na minha opinião, se a gente quer ter isso na área de saúde, a gente tem que arrumar primeiro a área pública. E os seus quatro filhos, alguém foi para a jornada de saúde, alguém foi fazer matemática. Como é que foram as jornadas dos quatro? Como é que está sendo a jornada dos quatro? Vou te contar. O meu filho mais velho, ele vai se formar agora em biomédico, sabe? Oh, parabéns, legal. Obrigada. Meu segundo filho vai estar no quinto ano de medicina, tá? E a minha filha, ela está estudando fora a Hospitality Management, hotelaria e gestão de hospitais, né? O mais novo, ele quer ir para a finança. Pô, então sua mãe ficou feliz, hein, poxa. Você Ah, acabou que gerou muito orgulho para médico. ela por causa de toda a tua jornada e ainda conseguiu, aí vai conseguir formar o neto médico. Seus pais são vivos, Jean? Minha mãe está viva, meu pai morreu de câncer faz 8 anos. Ah, tá, meus pêsames. Obrigada. Uma super jornada de sucesso. E me diz uma coisa: planejamento estratégico aí para os próximos 5 anos. Como é que Dr. Tis vai estar posicionada? Estamos aí em 24, 2030. Como é que vai Tá. estar isso? Me conte, quais são as Então, expectativas? expectativa de eu internacionalizar a empresa, sabe? Lançar mais em nível É internacional. mesmo? Se Deus quiser. Pô, que bacana, não Isso sabia está disso, gravado. legal. Vamos gravar o próximo quando virar internacional, viu? Exatamente, pô, não, você sempre arrojada, né? E aí eu quero escrever meu livro. Poxa, isso tem que fazer, né? É, Eu acho que assim, tem que escrever seu livro e pode fazer. Agora não tem mais filme, né? Agora é tudo série, né? é Então eu acho verdade. que pode estruturar aí, ó, uma série Netflix aí que vai ficar espetacular, pô. Sou consumidor. Me ajuda depois, me dá umas dicas onde começar, quem pode fazer isso. Não, muito bacana, muito bacana. Eu acho que tem bastante narrativa para criar uma história bem bacana, Gihan. Sim, Pô, sim, Gihan, sim. parabéns, assim, pô, Obrigada. obrigado demais aí pelo teu tempo. Parabéns mesmo aí pela jornada. E eu assim, Gihan, de verdade, o mais legal que eu acho da tua jornada é o que, coincidentemente, eu estava atendendo a paciente ontem e encontrou e ela te ligou no meio da consulta. E eu acho que o que a gente leva da vida é isso, né? É o reconhecimento das pessoas que passaram na nossa vida, Sim. trabalharam com a gente e É, fica aí a mensagem de uma pessoa super positiva que faz o bem aí pelo próximo e só tem é. reconhecimento, né? Muito obrigada, Ricardo. Eu acho que para mim também, você não precisa pisar em cima de alguém para você fazer algo na vida crescer, sabe? E eu sou muito parceira, então ó, eu gosto de que todos ao meu redor estão bem, fazendo bem. Até assim, meu nome é tão confiável no mercado, até meu concorrente me chama para pedir opinião. Que nunca vou falar, vou mentir, sempre vou falar a verdade, entendeu? Então eu agradeço muito essa oportunidade, Ricardo, de eu compartilhar com você isso, né? Agradeço muito o seu trabalho que você faz, sabe, voluntariamente, um garra com o tempo, que não é fácil trabalhar e fazer isso. Eu sei que é muito difícil, porque eu fui voluntária como presidente da APSIS por 3 anos e pouco, a gente não falou sobre isso. Então, não é fácil isso. Eu tenho muito assim, respeito e consideração pelo seu trabalho, Ricardo, viu?
Não, agradecimentos mil. Não, a gente não falou de um monte de coisa, pô. Aí você guarda para outros episódios, Germano. É, eu Poxa vou um, vida. dois, três. Não, e você vê como é que você tá. Você fica dando spoiler, tá vendo? Você já fica É. já conectando com o próximo, poxa. Pois é, então vamos começar essa aqui, em vez de que vai vir no Netflix, começa do Ricardo. De um, dois. E tem muita história para contar, muita, viu? Muita. Nossa, meu. Tem muita coisa, viu? Não, Quem Germano. sabe, né? Não, quando você quiser, você está sempre super Ah, convidada. obrigada, viu? Te agradeço aí mil, tá? Obrigado. Onde é que deixa as mídias aí registradas? Onde é que o pessoal acha aí Dr. Tis? Ah, Onde é sim. que acha Giran? Legal. Como é que conecta contigo? Legal. Vocês podem ver no LinkedIn, na nossa página, para seguir. Também no site www.drttatu e de igreja, S de sapo, drtis.com.br. Lá tem WhatsApp, tem para mandar formulário. Pode seguir no Instagram, @Jihan Zogby, Jihan, de navio, Z de zebra, O de ovo, G de gato, H de homem, B de bola e de igreja. E também @DRX, também no Instagram, podem seguir, tá bom? São muito fácil de acesso. Muito obrigada. Isso eu não posso negar. Essa daí é unanimidade. Ah, Giran, obrigada. fica com Deus, Tá tá? com Deus, Pessoal, amém. até terça-feira. Vamos lá. Vamos com Grande tudo. abraço. Beijo, Beijo, Han. tchau.